Parte 3. Escrita na parede e a cova dos leões. Baseado nos capítulos 5 e 6 do livro de Daniel, se você está acompanhando desde o começo, já viu que essa história não é só sobre Daniel. É sobre um Deus que levanta quem é fiel, mesmo no meio de impérios e perigos. Na parte 1, Daniel foi tirado de casa e colocado no meio do palácio. Na parte 2, os amigos dele enfrentaram uma fornalha de fogo e saíram de lá como heróis. Agora, na parte 3, a gente entra numa fase nova. Outro rei, outra ameaça, e a mão de Deus escrevendo na parede. Literalmente. E sim, é agora que vem a tão famosa história da Cova dos Leões. Se ajeita aí, porque o que tá para acontecer mostra que fidelidade tem preço. Mas Deus nunca abandona quem permanece com ele. Parte 3. Escrita na parede e a Cova dos Leões. Daniel 5 e 6. O tempo passou. Daniel, já mais velho, não servia mais a Nabucodonosor, que morreu depois de reconhecer que Deus é soberano sobre tudo. Agora, o trono da Babilônia estava nas mãos de um novo rei, Belsazar, neto de Nabucodonosor. E se o avô aprendeu pela dor a temer a Deus, Belsazar não aprendeu nada. Ele era o oposto, arrogante, irreverente, debochado. E foi num clima desses que uma das cenas mais impactantes da Bíblia aconteceu. Na noite em que tudo virou de cabeça para baixo, o rei Belsazar deu uma festa. Mas não era uma festa qualquer. Ele chamou 1000 convidados, muito vinho, mulheres, música, um banquete de exageros. E no meio da bebedeira, ele teve uma ideia que ultrapassou todos os limites. Mandou trazer os copos e utensílios sagrados que seu avô Nabucodonosor havia roubado do templo de Jerusalém, aqueles que eram consagrados a Deus. E ali, no meio da farra, começaram a beber vinho nos copos do templo, brindando a outros deuses, de ouro, de prata, de pedra, de madeira. Era como se estivessem dizendo: quem é o Deus de Israel? Aqui a gente manda. Mas Deus não se deixa zombar. Na mesma hora, uma mão misteriosa apareceu, flutuando, e começou a escrever na parede do salão. Não tinha corpo, não tinha rosto, só uma mão. Escrevendo. O salão inteiro congelou. O vinho azedou na boca. O rei ficou branco. As pernas dele bateram uma na outra. A Bíblia diz que os seus joelhos se batiam. Sim, o cara tremia igual vara verde. O rei gritou por ajuda. Chamou os sábios, os adivinhos, os encantadores. Ofereceu recompensa. Quem me disser o que significa essa escrita, vai ganhar. Roupa real, colar de ouro e ser o terceiro homem mais poderoso do reino. Mas ninguém conseguiu. E aí, uma mulher entra na sala, a rainha mãe. Ela lembra de alguém. Tem um homem no seu reino, ó rei, que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias do seu avô, ele interpretou sonhos, revelou mistérios. O nome dele é Daniel. Daniel é chamado, imagina a cena, o velho profeta já com seus 80 anos andando entre os colares de ouro, os panos bordados, os sorrisos falsos, e parando diante de mais um rei arrogante. Belsazar tenta impressionar. Se você me disser o que está escrito, eu vou te dar riqueza, poder e posição. Mas Daniel nem liga. Ele responde: pode ficar com seus presentes. Eu não quero nada. Mas vou te dizer o que está escrito. Antes da tradução, Daniel dá uma bronca no rei. Ele lembra que Nabucodonosor, o avô de Belsazar, foi humilhado até reconhecer o verdadeiro Deus. E que Belsazar, mesmo sabendo disso, não aprendeu nada. Você se exaltou contra o Senhor do céu. Bebeu nos copos do templo. Louvou deuses que não veem nem ouvem. Mas o Deus que tem sua vida nas mãos, esse você não honrou. E então, Daniel lê. Mene, Mene, Tekel, Parsime explica. Mene, Deus contou os dias do seu reinado e os encerrou. Tekel, você foi pesado na balança e achado em falta. Parsim, seu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Belsazar ouviu. E por orgulho, talvez por medo, mandou vestir Daniel com a roupa real e o declarou o terceiro no reino.
Mas já era tarde. Naquela mesma noite, os inimigos invadiram a cidade. Os persas entraram pelas margens do rio Eufrates e tomaram a Babilônia sem quase resistência. Belsazar foi morto, e o Império Babilônico caiu. Agora o trono pertencia a um novo rei, Dário, o Medo. E com ele, começa o próximo capítulo da história, Daniel 6, e a parte mais famosa da vida do profeta, a Cova dos Leões. Dário gostava de Daniel. Mesmo com idade avançada, Daniel ainda era excelente em tudo o que fazia. O novo rei nomeou 120 governadores sobre o reino e colocou Daniel como chefe deles. Daniel se destacava, mas esse destaque incomodou muita gente. Alguns governadores começaram a procurar um jeito de derrubar Daniel, mas não encontraram nada. Nenhuma falha, nenhum erro, nenhuma corrupção. Então eles mudaram de estratégia. Se a gente quiser pegar esse cara, vai ter que ser pela fé dele. Eles foram até o rei e sugeriram um decreto. Ó rei Dário, durante 30 dias, ninguém pode fazer oração a nenhum deus ou homem, só ao Senhor. Se alguém orar a outro, vai ser jogado na cova dos leões. E o rei, sem perceber a armadilha, assinou o decreto. Daniel, quando soube da lei, não hesitou. Ele foi para casa, abriu a janela do quarto, voltada para Jerusalém, e orou, como sempre fazia, 3 vezes ao dia, sem esconder, sem medo. Os conspiradores estavam esperando por isso. Invadiram, pegaram Daniel no ato e correram até o rei. Dário ficou arrasado. Ele gostava de Daniel, percebeu a armadilha, tentou salvar o amigo. Mas as leis da Pérsia não podiam ser canceladas. E Daniel teve que ser lançado na cova dos leões. Mas antes de ser jogado, Dário disse: que o teu Deus, a quem tu serves continuamente, te livre. Daniel desceu. A pedra foi colocada, selada com o anel do rei. E aquela noite foi longa. Dário não comeu, não dormiu, não quis entretenimento. Só esperou o amanhecer. No nascer do sol, correu até a cova. Daniel, servo do Deus vivo. O seu Deus te livrou? E lá de dentro uma voz respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal, porque fui achado inocente diante dele e também diante de ti. Daniel foi tirado da cova sem um arranhão. E os homens que tramaram contra ele, o rei mandou jogá-los na mesma cova. E antes mesmo de tocarem o chão, os leões os devoraram. Dário então escreveu um decreto para todo o império. O Deus de Daniel é o Deus vivo. Ele permanece para sempre. O seu reino não será destruído. Ele livra, salva e realiza sinais e maravilhas. Ele livrou Daniel do poder dos leões. E assim, mais uma vez a fidelidade de Daniel brilhou no meio de um império pagão. Ele não lutou com espada, não derrubou muralhas, mas venceu com oração, coragem e integridade. Fim da parte 3, Daniel 5 e 6. E a próxima parte é outra dimensão. Na parte 4, a gente vai mergulhar nas visões proféticas de Daniel sobre reinos futuros, guerras espirituais e o fim dos tempos. Quer seguir para a parte 4 agora?